Seja muito bem-vindo ao Encontro com a Palavra. Eu estou muito feliz em poder estar aqui junto com você mais uma vez. E você é meu convidado para a gente subir ao alto da montanha para observar o ensino de Jesus chamado o Sermão da Montanha. Nos programas anteriores vimos o contexto no qual o Sermão da Montanha foi dado, vimos de maneira geral qual é o conteúdo desse sermão e que ele foi mais parecido com um retiro espiritual. Esta foi uma estratégia de Jesus, pois ele iniciou seu ministério público nesse retiro, recrutando os discípulos que comissionou para apóstolos. Na verdade, Jesus estava recrutando soluções e respostas para os problemas da multidão que se juntou perto do Mar da Galileia. Jesus tinha ministrado para toda aquela gente cheia de todo tipo de problemas. Mas depois retirou-se para o alto da montanha e convidou algumas pessoas para se juntarem a ele a fim de compartilhar com elas a essência do seu ensino, seus valores, suas disciplinas espirituais e tudo mais que ele tinha como solução e resposta para os problemas daqueles que ficaram no sopé da montanha. Sabe de uma coisa? Jesus queria compartilhar com aquelas pessoas a essência de tudo que pudesse fazer deles a sua solução e a sua resposta quando ele os enviasse de volta para a multidão. Para muitos, os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus são a essência de tudo que Jesus ensinou, o grande resumo de tudo que ele creu e ensinou nos evangelhos. O início desse ensino, as bem-aventuranças, que vão dos versículos 3 a 10 de Mateus, capítulo 5, são o Sermão do Monte. O restante do capítulo 5 e os capítulos 6 e 7, que nós estudaremos versículo por versículo, são uma aplicação desse ensino. Por tudo isso, o estudo das 8 bem-aventuranças deve ser feito com muito cuidado. Temos usado vários programas enfocando este ensino e hoje eu gostaria de fazer com você um resumo das bem-aventuranças. Isto antes de continuarmos o estudo do Sermão do Monte, versículo por versículo. Já vimos as 8 bem-aventuranças. Você lembra? Bem-aventurados os pobres em espírito, os que choram, os humildes, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os de coração puro, os pacificadores, os que são perseguidos. Vimos cada uma delas individualmente e vimos também que elas podem ser agrupadas. As primeiras 4 bem-aventuranças se referem a atitudes de vir para Jesus, e as 4 últimas bem-aventuranças se referem a atitudes de ir para Jesus. Vir e ir. Você também deve estar lembrado como organizamos as bem-aventuranças em duplas. Bem-aventurados os pobres em espírito que choram. Estes são os que aprendem a dizer, eu não posso, mas ele pode. Bem-aventurados os mansos e humildes que têm fome e sede pelo que é certo, até que sejam cheios. Essa dupla pode ser resumida assim, eu não quero, mas ele quer. Depois, bem-aventurados os misericordiosos de coração puro. Essas 2 bem-aventuranças podem ser resumidas. Eu não sou, mas ele é. O amor incondicional de Deus. E por último, bem-aventurados os pacificadores, que são perseguidos, assim que se tornam, pela graça de Deus, ministros da reconciliação e da paz. Eles são ministros, instrumentos e agentes através dos quais as multidões fazem as pazes com Deus, mesmo que sejam perseguidos por isso. Quando vemos Deus trabalhar desta maneira, só podemos dizer, eu não fiz nada disso, mas Ele fez. Este foi o resumo das bem-aventuranças. O último enfoque das bem-aventuranças será feito sobre as promessas que acompanham cada uma delas. No final do último programa, chegamos a comentar que cada bem-aventurança tem 3 partes. Todas elas começam com bem-aventurados, o que pode ser traduzido por em estado de graça ou espiritualmente prósperos, ricos, e refere-se àqueles que têm tais atitudes. Cada bem-aventurança começa com o pronunciamento de que as pessoas que as praticam vivem em estado de graça. Deus derrama sua graça sobre aqueles que têm tais atitudes. É a primeira parte das bem-aventuranças. A segunda parte é a própria atitude, por exemplo, pobre em espírito, que chora, que é manso e humilde, que tem fome e sede de justiça, que é misericordioso, puro de coração, pacificador e perseguido. Já comentamos cada uma dessas atitudes. A terceira parte de cada uma das bem-aventuranças é a promessa que cada uma traz.
Vamos ver cada uma delas rapidamente. Bem-aventurados os pobres em espírito. Que promessa foi feita para eles, hein? O reino dos céus. Ou seja, Deus reinando e governando sobre seus corações. Um pouco depois de ensinar as bem-aventuranças, Jesus ensinou a orar. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. De qual reino Jesus falou, hein? Esta é apenas outra maneira de se referir ao governo, ao controle, ao reino da vontade de Deus sobre os corações dos homens. Quando oramos, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu, estamos dizendo, Deus, eu quero a sua vontade feita neste vaso que eu sou, da mesma forma que ela é feita no céu. Quando a vontade de Deus é feita através dos homens, como é feita no céu, vemos a manifestação do reino de Deus, um reino espiritual. Quando estudamos o Evangelho de João, vimos que Jesus disse a Pilatos, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que judeus me prendessem. Mas agora o meu reino não é daqui. O reino de Deus é espiritual. Está nos corações dos homens. Quando pedimos que Deus plante a bandeira branca de rendição em nossos corações e nós nos rendemos a Ele, tornamo-nos súditos do seu reino, dele, o nosso rei, e fazemos a vontade dele. Ele é nosso mestre, nós súditos que executam a vontade dele, súditos do reino dos céus. Até o capítulo 16 de Mateus, Jesus se refere ao seu povo como um reino. Só no capítulo 16, Jesus usa pela primeira vez a palavra igreja. Portanto, o reino dos céus é outro termo para a palavra igreja. O que é a igreja, afinal, hein? Quem são aqueles que têm o direito de se considerar igreja de Deus ou igreja de Cristo? Aqueles que declaram que Jesus é Senhor e que executam a sua vontade. Jesus não é apenas nosso Salvador, mas também nosso Senhor. Aqueles que se submetem ao senhorio de Cristo e vivem neste mundo as atitudes, valores e disciplinas dele, expressando quem e o que ele é, estes são a igreja, ou o reino dele. Aprendemos que os que choram serão consolados. Essa palavra das Escrituras é linda. Em 39 capítulos do livro de Isaías, lemos que o povo de Deus teria que se submeter a um tipo de cirurgia espiritual, o cativeiro babilônico, o castigo de Deus resultante do pecado do povo, principalmente do pecado de idolatria. Este é o assunto dos primeiros 39 capítulos de Isaías. Mas a partir do capítulo 40, a mensagem muda. O capítulo 40 de Isaías começa com estas palavras: Consolem, consolem o meu povo, diz o Deus de vocês. Encorajem a Jerusalém e anunciem que ela já cumpriu o trabalho que lhe foi imposto, pagou por sua iniquidade e recebeu da mão do Senhor em dobro por todos os seus pecados. Eu trabalhei em um hospital em cuja entrada havia uma placa com as seguintes palavras: Nós vestimos o ferido, Deus o cura. Os cirurgiões podem abrir feridas, mas apenas Deus pode curá-las. Os bons cirurgiões fazem aberturas no corpo para tirar o mal. Isto salva vidas, mas depois da cirurgia tem que haver uma recuperação da cirurgia, do corte feito. É sobre isso que o livro de Isaías está falando. Os primeiros 39 capítulos se referem à cirurgia e os 26 restantes à cura total. Por isso ele começa com as palavras: Consolem, consolem o meu povo. O primeiro capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios nos ensina que uma das maneiras que Deus usa para tirar o bem da tribulação, do sofrimento e das feridas que enfrentamos é nos forçar a buscar consolo no único que pode consolar, Deus. Depois que fomos levados a descobrir que só em Deus encontramos consolo, tornamo-nos ministros do consolo, assim como um evangelista é como um mendigo que mostra ao outro mendigo onde está o pão. Os ministros do consolo são corações feridos, contando a outros corações feridos onde encontrar o consolo. Quando choramos, somos consolados. As promessas e as atitudes nas duas primeiras bem-aventuranças têm algo a nos dizer. Alguém já disse que todas as religiões podem ser explicadas como o homem à procura de Deus, mas a revelação judaico-cristã como Deus à procura do homem. Dizem também que as religiões do mundo mostram que conhecer a Deus, encontrar a Deus e chegar a Deus é como subir uma escada. Para algumas religiões são necessários inúmeros degraus até encontrar a Deus. A revelação judaico-cristã afirma que não é assim. Existe uma escada.
Mas você não precisa subir toda ela para chegar a Deus. Deus desce até o degrau mais baixo para encontrar você. Ele vai até o ponto mais baixo da sua vida para lhe encontrar. Talvez seja esta a mensagem das 2 primeiras bem-aventuranças e suas promessas. Aqueles que realmente estão em estado de graça são aqueles que são pobres em espírito, que choram e talvez sofram até entenderem que são pobres em espírito. Mas eles descobrem o consolo indo até Deus e Deus vindo até eles quando estão feridos. Estes são a igreja verdadeira de Deus. Esses são o reino verdadeiro de Deus. A promessa aos mansos e humildes é que eles receberão a terra por herança. Essa não é uma expressão exclusiva do Novo Testamento. Encontramos a mesma expressão em todo o Velho Testamento, como, por exemplo, o Salmo 37, de onde acreditamos vem a citação receber a terra por herança. Significa possuir tudo. A grande mentira que veio do inferno é que o Senhor é terrível e viveremos uma vida miserável se nos submetermos e nos rendermos à vontade dele. Isso é uma mentira que vem do inferno. A verdade é que o Senhor é bom e o seu caminho é perfeito e que sua vontade para a nossa vida é boa, aceitável e perfeita. A grande mentira é que se você fizer a vontade de Deus, sua vida será miserável e você vai sair perdendo. Jamais. A verdade é que se você deseja se submeter a Deus e fazer a sua vontade, herdará a terra. Imagine, esta promessa é tremenda. É uma promessa de bênçãos. Vou repetir. A verdade é que se você deseja se submeter a Deus e fazer a sua vontade, herdará a terra. Simplesmente você vai ter tudo. É isso que essa expressão significa. Então, vale a pena você confiar em Deus? Vale a pena você se submeter e se render à vontade de Deus? Porque o que você vai receber serão bênçãos e mais bênçãos. No próximo programa, Encontro com a Palavra, nós vamos falar um pouco mais sobre essas promessas. Então, programe-se e não perca. Eu tenho certeza, Deus está nos abençoando de uma forma muito especial. Até o próximo programa. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra.